Fala pessoal, Sargento Trader aqui. Eu espero que vocês estejam bem e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Forex Social. E sim, o tema do vídeo de hoje vai ser esse, não é brincadeira ou coisa do tipo, é uma coisa séria. É uma coisa que anda rodeando o mercado já faz anos, né? E agora, né, como as pessoas estão mais interessadas em mercado, desde investimentos até o próprio mercado especulativo, onde a pessoa gerencia o próprio capital como trader, né? Esse tipo de coisa é o que a pessoa que está começando escuta, né, e acaba desmotivando a pessoa em várias situações, né? Então, não só por isso, mas por eu discordar desse tipo de palhaçada, no meu ponto de vista, de mão de alface, eu decidi fazer esse conteúdo para que vocês entendam que no mercado a gente tem que lidar com lógica e não com gírias que as pessoas criam embasadas no que elas pensam. Por quê? Porque as pessoas no mercado elas costumam ser muito inconvenientes, egoístas e hipócritas. O que você vai ver de gente assim no mercado é um monte. É gente dando opinião sem você pedir, sobre a forma que você opera, são pessoas egoístas que falam que a forma que elas operam é o que você tem que fazer e ponto final, e pessoas hipócritas que falam uma coisa e logo em seguida elas próprias fazem o que disseram que não é para fazer. Né? Uma coisa muito clássica no meu ponto de vista de hipocrisia é aquela pessoa que fala assim: eu opero sem indicador nenhum, opera com gráfico puro. Quando você vai ver, a pessoa está usando média móvel, está usando MACD, está usando indicador de volume. Então, assim, como que você não usa indicador e está usando média móvel, MACD, isso e aquilo? Essa é uma das hipocrisias mais clássicas que eu vejo no mercado. O inconveniente é aquela pessoa que fala aquelas coisas do tipo: ah, mas você deveria ter feito isso, você deveria ter feito aquilo, depois que já aconteceu o movimento do preço, né? Isso é uma coisa que acontece bastante também. Os egoístas são simplesmente aqueles que esfregam na sua cara que você tem que fazer de um jeito e não do jeito que você está pensando, sem que você tenha perguntado alguma coisa, mas a pessoa vai lá e ela tenta empurrar a goela abaixo que é daquele jeito que você tem que fazer. Então, esse negócio de mão de alface, ele é a essência desse tipo de gíria ridícula, no meu ponto de vista, são esses três perfis de pessoas, né? E eu tô falando disso, eu não me interessa se isso vai trazer polêmica ou não, porque é uma coisa que eu tô vendo que está prejudicando muita gente que está começando. Tem muita gente que se sente ridicularizada quando chega alguém e fala que ela é mão de alface, é mão frouxa, não deixou o movimento do preço continuar a favor da operação dela. Isso é uma coisa que está jogando a moral das pessoas para baixo. Isso é uma coisa que eu detesto. Eu odeio gente que fica diminuindo as outras só porque faz de um jeito diferente. Então, é uma coisa até perigosa ficar falando que uma pessoa é mão frouxa ou mão de alface. Então, para vocês entenderem o tipo de pessoa que fala isso, são esses três perfis de pessoa que inventaram isso e para quem está começando acaba sendo massacrado por esse tipo de gente. Tá? E uma coisa que você vai entender conforme o tempo, se você está começando, é que um profissional ou uma profissional tem jogo de cintura no mercado e aceita quando precisa desistir de uma operação, né? E esse desistir significa você fechar a operação antes de chegar no alvo. Se você faz isso automaticamente, segundo essas pessoas inteligentoides, você já é um mão de alface, né? Só que eu coloquei aqui um exemplo prático para que vocês entendam uma operação que eu fiz, inclusive essa semana, mas é para mostrar para vocês que independente do tempo de mercado que você tenha, eu tenho 4 anos de mercado, você vai se deparar com situações aqui assim, desse jeito. Então aqui a gente tem uma situação em que o mercado está numa tendência de baixa, né? E o que no meu na minha visão de trader, o que estava acontecendo aqui no mercado? Eu estava esperando uma onda 3 porque o mercado tinha feito a primeira perna. Eu entendi isso daqui como uma perna de correção, né? E aí eu percebi que o mercado estava perdendo fundos, né? Ele estava perdendo, aliás, suportes. Então ele perdeu o primeiro suporte aqui, fez um teste aqui com esse candle e acabou deixando uma shooting star aqui, depois teve um outro candle fechando abaixo da mínima e depois ele caiu,
rompeu um outro suporte, então eu entendi que isso aqui é um cenário de baixa, né? Então eu acreditei que o mercado iria respeitar projeções de Fibonacci e uma possível queda que eu estava acreditando, né? Só que, aliás, quando eu identifiquei isso, eu fiz uma venda exatamente aqui no rompimento desse suporte. Só que o que aconteceu? Qual era o risco da minha operação aqui? Independente do que eu estava observando, isso daqui é um canal de alta. Isso aqui é um gráfico de 4 horas, tá? Só para deixar claro. E aqui a gente tem topos e fundos maiores, né? A gente tem um topo maior do que o outro. Então isso aqui, querendo ou não, é um canal de alta. Então o risco da minha operação seria o mercado respeitar essa LTB inferior desse canal de alta, essa LTB não, essa linha inferior do canal de alta e no sentido contrário ao que eu estava acreditando, né? E aí o que aconteceu? O mercado azedou, né? Ele me deu esse padrão de candle aí, ele me deu esse engolfo gigantesco, né? Só que não foi um simples engolfo, foi um engolfo que respeitou primeiro a parte inferior do canal, a linha inferior do canal, né, desse canal de alta, como também o fechamento dele foi dentro de um nível que ele já tinha rompido, né? Porque aqui a gente tinha um suporte, né? E esse engolfo ele acabou voltando para a região onde já tinha sido rompida no mercado. Então isso daqui é um sinal de que o que eu estava acreditando que poderia acontecer não vai acontecer mais. Então, nesse momento aí, eu busquei até notícias para ver o que tinha acontecido. Eu tentei procurar alguma notícia, eu não encontrei nada, né? Eu só vi esse candle gigantesco. Eu falei, cara, isso aqui é um sinal de que eu tenho que sair, né? Isso aqui é um sinal que azedou, então eu vou fechar a operação, né? E nesse momento eu fechei a operação, né? E aí uma pessoa que vem com esse negócio de mão de alface, chegaria em mim e falar, pô, mas você é mão de alface, você é mão frouxa, você deveria ter deixado o mercado cair um pouquinho mais, você deveria ter esperado, você deveria aceitar o stop e etc, esse tipo de coisa. Mas não, cara. Quando você tem tempo de tela, você sabe que quando isso aqui acontece, não tem conversa. Independente do que vai acontecer, você tem o mercado te mostrando que os compradores assumiram essa região aqui com esse candle. Esse candle é um sinal de que aqui tem comprador. Eu vou deixar minha operação de venda aí, por quê? Com um cenário desse eu vou pensar em venda? Claro que não. Então eu fechei a operação no prejuízo, eu perdi um capital nessa operação aí, claro que dentro da gestão de risco. E aí o mercado depois, ele fez o que eu estava imaginando, né? Tanto que eu comprei depois, né? Quando eu identifiquei esse padrão de candle gigante aí, eu comprei a mercado, né? E depois o mercado fez esse movimento aí. Só que aí, o que aconteceu? Eu saí, agora diminuindo o tempo gráfico, aqui é um tempo gráfico de 1 hora, é o mesmo gráfico, só que agora é um tempo gráfico menor, né? Eu saí nessa região aqui, né? Porque eu percebi que o mercado estava rompendo resistências, etc. E logo depois ele rompeu outra resistência, só que um candle muito forte. Esse par aí que eu estava negociando é o AUD USD, ou AUD USD para quem preferir, dólar australiano com relação ao dólar americano. E esse padrão de candle aí, esse forte padrão de candle aí, ele aconteceu, esse candle de agressão, ele aconteceu depois que foi divulgada a notícia da taxa de desemprego da Austrália, né, que teve uma redução de 0,1%. Né? Parece pouco, mas representa mais de 10 mil ou 14 mil empregos a mais na Austrália. Né? Então, eu acabei saindo aqui, por quê? Porque eu não tinha certeza se o mercado ele iria continuar o movimento de alta, né? Eu tinha uma notícia relevante para isso acontecer, mas eu precisava de um pullback, né, no rompimento dessa resistência. Né? Eu precisava disso para deixar a minha operação aberta. Né? Mas como eu estava esperando outras notícias também, né, confiança empresarial na Austrália e também uma outra notícia do dia anterior sobre variação de emprego, eu fiquei muito inseguro em deixar essa operação aberta, principalmente por conta da notícia de variação de emprego, porque é o tipo de notícia que faz o mercado dar uma explodida assim muito rápida, ele vai e volta numa velocidade absurda, mas geralmente o movimento, seja de alta, seja de baixa, é muito forte, né? E aí isso pode me dar um lucro legal, como também pode
agulhar a minha operação, pode me violinar na operação. Então, como eu já conheço esse par, o áudio USD, eu decidi fechar a operação aí e esperar o pullback no mínimo nessa resistência rompida, tanto para comprovar que a notícia realmente teve um impacto, né? Então, o meu cenário ideal para permanecer comprado seria um teste de rompimento que validaria a notícia de taxa de desemprego, né? E aí eu saí na operação, e é aqui que já vem um monte de gente falando, não, mas você é mão de alface, isso não sei o que lá, o mercado está a seu favor, eu não fecharia a operação e blá 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 blá. Mas vocês estão vendo que eu fiz toda uma leitura até macroeconômica para tomar essa decisão. E se eu estudei na minha vida que eu tenho que esperar um teste de rompimento, por que diabos eu vou deixar a operação aberta? Sendo que eu não tenho um teste de rompimento aqui, né? Então, o que aconteceu depois? O mercado ele acabou subindo de fato, né? E aí que os inteligentoides aparecem falando mal de alface, mas houve o pullback, só que não foi o pullback na resistência que foi rompida, foi um pullback na mínima que o mercado apresentou ali, né? Então perceba que o mercado deixou uma mínima aqui e depois ele fez um pullback justamente nessa região de mínima e depois ele subiu rompendo mais um nível de resistência inclusive. Só que eu estava presente na hora que isso aconteceu? Não, então eu perdi o movimento, né? O que é uma coisa absolutamente normal. Então aqui eu tomei uma decisão racional, né, de fechar a operação, mas eu também perdi o movimento porque eu não estava presente na hora que o mercado subiu. Isso me faz um mão de alface? Não, isso me faz um trader técnico, um trader gráfico. Eu sou uma pessoa que opera naked trade, é uma pessoa que opera com gráfico limpo. Então eu preciso que o gráfico me dê sinais de que tal movimento pode acontecer ou que vai continuar, né? E como eu não tinha no momento, eu fechei a operação e simplesmente decidi esperar. Só que eu não estava no momento e perdi a alta do preço. Isso me faz um cara mão de alface? Não, me faz uma pessoa racional nas minhas decisões, né? E a diferença de quem já opera há algum tempo para quem está iniciando é o ego inflado, né? Porque essas pessoas que ficam falando mão de alface, blá 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 blá, essa bobagem, são pessoas que têm um ego inflado, sabe por quê? Porque um trader ego inflado, quando fecha a operação antes do alvo, pode até prestar atenção. Todos eles falam, ou elas falam, vou colocar um lucro no bolso. Todos eles falam isso. Não é, eu vou fechar a operação aqui porque eu não estou acreditando muito. Não, vou colocar um lucro no bolso. Ele faz o possível para parecer profissional. Como se isso fosse uma coisa, nossa, de outro nível. O cara pode fechar a operação e ninguém vai falar nada. Vou colocar um lucro no bolso. Aí, quando um trader iniciante faz isso, o trader de ego inflado e inconveniente, que dá opinião sem você ter perguntado, ele chega para o iniciante e fala o seguinte: você é mão de alface, você não aceita stop, você não segue estratégia, não acho que deveria ter fechado. Você não perguntou nada para a pessoa, mas a pessoa já vem falando como se você tivesse feito a maior burrada do mundo, né? E é isso que eu não concordo, porque ele também ou ela faz isso em momentos de mercado, pô. Então, qual é a lógica, qual que é o sentido de chegar numa pessoa que está começando, que já tem pressão suficiente de estar colocando o dinheiro dela ali, que talvez seja pouco, para estar operando no mercado difícil, para chegar uma pessoa e falar coisas para ficar enchendo a cabeça dela. Eu discordo totalmente disso, né? E eu queria trazer esse vídeo aqui com esse conteúdo porque eu quero que vocês entendam que não existe mão frouxa, mão de alface no mercado. Existe momento de mercado e experiência. Uma pessoa, vocês viram ali que eu fechei a operação e depois o mercado foi ao meu favor, né? Beleza, mas vocês viram o porquê que eu fechei a operação. Eu tive motivos racionais para fechar a operação, né? E por conta da minha experiência, vocês viram também que eu falei, eu já conheço esse par e tal. Então, por conta da minha experiência naquele par que eu estava negociando, eu também decidi fechar aquela operação. Porque já teve situações que o dólar australiano, eu estava comprado nele, ele me deu uma alta de 1000 pips, ele subiu 1000 pips ao meu favor, em uma única operação, só que depois ele voltou tudo. Horas depois ele devolveu tudo que ele subiu e até me estopou depois. Então, por eu já ter uma experiência com esse par, né, eu acabei decidindo fechar a operação porque eu já vi uma coisa acontecendo antes e que poderia se refletir no presente, né, naquele momento que eu estava operando. Então, assim, uma pessoa que está começando,
Se ela vê o mercado subindo naquele jeito ali, para ela já deve estar ótimo, porque são os primeiros resultados que a pessoa está tendo, né? Então não precisa ser uma pessoa que está iniciando, não precisa ter aquelas metas mirabolantes de não sei quantos por cento, sei lá, 5%, não sei, aquelas metas altas de traders que já operam há algum tempo. Uma pessoa que está começando, ela busca poucos pontos no mercado, poucos pips, melhor dizendo. Busca ali 100, 200, 300 pips, depende do perfil, se é day trade, se é swing trade. Ela, independente do perfil, ela busca poucos pips na modalidade e de perfil de trade que ela está inserida. Porque ela está começando, ela precisa primeiro sentir como que o mercado funciona, ela precisa ter os primeiros ganhos para ir ganhando confiança, para buscar alvos maiores, ela precisa ir testando a estratégia dela, para ir avaliando as métricas de desempenho que ela tem. Eu fiz uma operação ali, quantos pips o mercado andou ao meu favor ou contra naquela operação. Então a pessoa está passando por um período de análise que ela está se conhecendo como trader para operar. Então não tem necessidade nenhuma de vir um idiota, ou seja o que for, falar que você é mão de alface, porque você fechou operações da hora. Isso para mim é uma coisa muito baixo astral e que deixa as pessoas muito perturbadas no início e até se sentindo incapazes de fazerem o que tem que ser feito no mercado por conta desse tipo de comentário desagradável, tá? E o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: não permita que ninguém diga o que deve fazer sem o seu consentimento, tá? Você precisa ser autêntico ou autêntica e você próprio tem que reconhecer a hora de procurar ajuda. É você que decide isso. Não é uma pessoa que já... Independente se a pessoa tem 10, 20, 30, 5 anos de mercado, não importa quantos anos essa pessoa tem de mercado. Ela só pode dar palpite no que você está fazendo se você permitir. Se você falar assim, não, eu quero a sua ajuda porque você tem uma coisa que me agrega, você tem um conhecimento que para mim vai ser fundamental, porque eu estou tendo dificuldade nisso e eu acredito que você já domina e eu quero aprender com você. Você vai ser humilde o suficiente para chegar nessa pessoa e falar isso. Mas se você não pediu nenhuma opinião, não deixe que ninguém cuspa na forma que você opera. Porque todo trader consistente e lucrativo no longo prazo que eu conheço, todos eles e elas são autênticos, são originais nas suas ideias e modus operandi, forma de operar no mercado. Isso que é modus operandi, né? Então, assim, era esse recado que eu queria trazer para vocês, porque esse negócio me deixa muito, realmente, é uma coisa enjoativa de ficar vendo um monte de gente querer ser melhor do que outras nesse mercado. Então, não me importa se isso vai trazer polêmica, eu só queria dizer para vocês que vocês são capazes, independente do que alguém com mais experiência venha a falar para vocês, ok? Então eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender essa falácia do mercado, porque não existe trader mão de alface, existe pessoas com nível de experiências diferentes uma das outras, ok? Então se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se você não gostou, deixa o dislike e compartilhe com quem você acha que deve estar passando por esse processo, né, de estar ouvindo esse tipo de piadinha de mau gosto, né? E se você quer saber um pouco mais sobre o nosso curso, eu vou deixar o link aqui na descrição e não se preocupe, se você não gostar do curso, você tem 30 dias de garantia para você ter o seu dinheiro de volta. Afinal de contas, a gente não quer que você assuma um risco de comprar uma coisa que no final das contas talvez não te ajude, né? Mas se você tiver curiosidade em saber mais sobre o nosso material, o link vai estar aqui na descrição, ok? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.